Bom, muito boa noite, de novo, né? É sempre uma satisfação estarmos aqui, que nem o André falou, na minha casa, né? E hoje, para falar de um tema bastante que nunca cai de moda, falando sobre o céu e o inferno, porque se a gente for ver, durante toda a humanidade, sempre doutrinas filosóficas, religiões, tentaram sempre explicar essa dualidade existente entre o bem e o mal. Em virtude desse mal e desse bem que existia, algumas civilizações e alguns povos sempre decidiram dar um tipo de explicação para o que acontecia. Por que o mal existia? E em virtude disso, vocês acham melhor apagar a luz aqui, da frente? Se vocês ficarem com sono e dormir, vocês falam um pouquinho mais baixo, tá bom? Tá bom aqui? Tá bom? Então sempre houve essa dualidade entre o céu e o inferno. Todas as civilizações existiam povos que tentavam explicar o mal existente no nosso planeta. E eu vou pegar apenas um exemplo do que era dito naquela época. Naquela época se dizia, quando Deus veio e criou o homem, eu vou pegar uma das histórias judaico-cristãs. Quando Deus criou o homem, e ele colocou um planeta, antes disso, ele havia criado os anjos do céu. Pode ir. Ele havia criado os anjos do céu, estava todo mundo feito lá, tudo. E um dos anjos que era para ser o seu condutor, o seu mensageiro, chamado Lúcifer, estava lá no anjo e ele era braço direito de Deus. Ele andava pelo céu, juntamente com os outros anjos, e ele era um anjo muito legal, um anjo que não tinha problema nenhum, até que Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, o que aconteceu? Deus falou que o Lúcifer tinha que ser submisso ao homem. Nesse momento, o Lúcifer não gostou. E falou assim, olha, eu fui criado antes, como eu vou ser submisso a um ser que foi criado agora? E ficou com ciúmes. Ele, que logo o nome dele já quer dizer condutor da luz. Porque se a gente for ver o sufixo fer, quer dizer condutor. Quando a gente fala chofer, quer dizer condutor de coisa quente, que é o show. Não me perguntem por quê, que isso aí eu não sei, que coisa quente quer dizer show. Se a gente for falar Christopher, São Cristóvão, vai ser o condutor do Cristo. Foi Cristóvão que foi ajudar Jesus a carregar a cruz. Então, tudo que tiver fé, no final, quer dizer condutor. E Lúcifer, como é condutor, a primeira parte, Lúcifer quer dizer a luz. Esse tinha sido escolhido para ser o condutor da luz. E quando o homem foi criado, ele ficou enciumado. Ficou enciumado e começou a fazer uma rebelião no céu. Está vendo ele lá? Naquela época já devia existir os sindicalistas, não é verdade? Porque o Lúcifer fez o quê? Começou a fazer um motim assim e falou, isso aí não dá para acontecer não. Pô, a gente foi criado antes, como que a gente vai ficar submisso ao homem, logo ao homem? Isso aí criou um problema muito grande. Porque o Lúcifer e mais 1/3 dos anjos do céu se revoltaram contra Deus. E daí quebraram o pau lá no céu. Era São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo com a espada e os anjos em uma briga danada. Até que, expulsos do céu, esses anjos que fizeram a rebelião, caíram. Estão vendo eles caindo? E hoje, a ciência nos diz que nós temos 7 sextilhões de planetas no universo. Existem mais planetas no universo do que grãos de areia no nosso planeta. E no meio de 7 sextilhões, adivinha para onde caiu tudo esse povo? Justamente aqui. Olha o azar que a gente deu, não é verdade? É que na época,
as pessoas que começaram com essa história acreditavam que as estrelas que existiam no universo, que elas eram só para a gente ficar contemplando enquanto nós estávamos namorando. Que elas existiam como se fossem pingos de luz. E eles acreditavam que o nosso planeta era desse jeito. Não existia nada, só existia ele. E se a gente for ver na Gênese bíblica, a gente vai perceber o quê? Que logo no começo está falando assim, ó, e Deus flutuava sobre as águas. E Deus separou a parte seca da parte molhada. E eu fiquei imaginando, mas por que esse povo achava que Deus estava sobre as águas? Como se fosse um mergulhador. E vocês sabem a origem da palavra firmamento? É justamente por causa disso, eles acreditavam que o universo todo era água. E que para separar a parte molhada da parte seca, Deus colocou o firmamento. Está vendo essa parte aí? Era o firmamento. Eu fui pesquisar. Existem várias explicações para esse firmamento. Mas eu fiquei imaginando, por que o povo daquela época achava que Deus era um mergulhador? Que ficava só embebido nas águas. E daí, pesquisando, eu vi uma explicação que parece para mim bastante plausível. Quando começava a chover, da onde que vinha a água? Eles sabiam que a água evaporava para depois cair? E eles acreditavam que quando tinha raio, trovão, Deus estava fazendo alguma coisa que aquele firmamento ele rachava. E quando rachava, a água que estava lá no céu caía lá dentro. Firmamento vem de coisa firme. E essa coisa firme fazia com que a água que estava no universo caísse dentro do nosso planeta. E voltando à rebelião, né, do Lúcifer, vocês viram ele aí? Depois da briga, ele que era loiro, de olho claro, com cabelo com chapinha, lisinho, não é verdade? Eu não sei porque quando acabou o quebra-pau lá, o que aconteceu? Ele já estava chifrudo vermelho. E ele foi para o centro da terra. E foi aí que o Lúcifer estabeleceu seu reino. Pode mais uma. E olha como que está ele agora, né? Chifrudo, uma coisa medonha. E nessa lenda, conta que Deus tem briga com Lúcifer, que é o diabo, que é o Satanás, que é o Bezebudo, o nome que vocês falaram. E a briga dos dois é para quê? Para quem um vai levar mais para o reino do outro. Que culpa que a gente tem nessa briga? Então aparece lá de novo ele. O Satanás, feio pra caramba, não é verdade, ó. Calma, esses não são Satanás. Mas Deus fez o quê? Por alguma coisa sem explicação, Deus manteve os poderes do Lúcifer. E o Lúcifer, ele pode aparecer para nós de qualquer forma que ele quiser. Vocês já pensaram em encontrar com o Lúcifer assim? Vocês mulheres? Vocês iam fugir dele? E nós homens? A gente ia sair correndo? Correndo atrás, não é verdade, Jorge? A gente ia correr atrás. Então o Lúcifer ele pode aparecer dessas maneiras. Porque uma das táticas que o Lúcifer vai fazer para levar-nos para o reino dele é o quê? Através do prazer. Qualquer tipo de prazer que nós tivermos aqui nesse planeta vai fazer com que a gente vá para os quintos dos infernos. Outra coisa. Dinheiro. O Lúcifer ele poderia dar para nós viagens para Disney. Vocês já foram para lá? Dar um beijo no Mickey? Não só para Disney. Qualquer tipo de viagem onde existiria muita diversão.
carros importados, casas faraônicas. Que beleza, hein? Então começou a ter um conceito do quê? De que quem fosse atrás de prazer sexual ou qualquer outro tipo de prazer da carne, como alimentação, como qualquer tipo de coisa, estava perdido. Porque era o Lúcifer cutucando com o tridente lá, querendo levar a gente para o inferno. Se a gente quisesse ter dinheiro, não podia. Se a gente quisesse se divertir, não podia. Porque todo tipo de diversão pertencia ao Lúcifer. E agora, se você quisesse ajudar teu próximo, se você quisesse se doar tua vida para o teu próximo, vivendo uma vida onde você não gostasse de sexo, não gostasse de comer muito, não gostasse de chocolate, você ia para o céu. E começou a haver um problema muito grande. Porque a maioria das pessoas estavam preferindo o Lúcifer. Pode. Bom, daí foi inventado o inferno. Quem tivesse algum tipo de prazer, quem viajasse, quem tivesse dinheiro, estava perdido. Isso porque tem um detalhe a mais. Se você não seguisse determinada religião, você também ia para o inferno. Perceba que o Lúcifer tem uma vantagem enorme, não é? Ele está bem à frente do que Deus. Mas quem fosse para esse inferno, primeiro, era um lugar físico povoado por seres que viveram na terra. Era físico. Lugar sem sol, sem estrelas, sem lua, triste e ardio. Ou seja, muito calor no inferno. Os condenados eram queimados por um fogo que não consome. Alguém já se queimou alguma vez? Nem no ferro? Arde? Vocês colocaram pasta de dente na hora ou não? Não pode pôr, né? Mas assim, arde pra caramba. Quem fosse pro inferno, pelo fato de ter ido viajar, comer de chocolate, picanha mal passada e qualquer coisa parecida, ia ficar lá queimando para sempre. Para sempre o sujeito ficava lá pegando fogo. E esse sofrimento é eterno. Não tem jeito. Se você fosse lá, falava, Senhor, tá queimando demais. Juro pro Senhor que eu só como alface. Juro que eu só vou de Guarulhos para Mariporã. Juro que eu só ando com meu Fiat 147. Alguém tem aqui? Vocês tiveram, né? Não tem agora, né? Não é nenhuma crítica. Então, não adiantava mais. Você estava para sempre condenado ao fogo do inferno. Não tinha jeito de se arrepender. Algumas lendas dizem que você ainda entrava dentro de um caldeirão, onde dentro desse caldeirão o Lúcifer ainda colocava cobras, seres peçonhentos, que ainda ficava te picando lá dentro, além de queimar. Lugar muito triste o inferno. Mas depois começou a ocorrer um problema. Existiam pessoas que matavam os outros, que torturavam os outros, que fazia todo tipo de maldade, e eles iam para o inferno. Mas existia também outras pessoas que, pelo simples fato dele roubar um pedaço de pão para alimentar o seu filho, ele ia para onde? Para o inferno. Pelo fato dele ser espírita, ele ia para onde? E para algumas pessoas, para o lugar pior do inferno, não é verdade? Isso começou a acontecer um negócio. É lógico que o espiritismo não existia naquela época ainda. Mas dependendo da religião que você pertencesse, você ia para o inferno mais fundo ainda. E daí você ia chegar lá, um exemplo nos dias de hoje. Vamos supor que eu fosse para o inferno pelo fato de eu ser espírita. Quando eu chego lá, eu encontro do meu lado, eu vejo quem? O Saddam Hussein. Olho para o outro lado, eu vejo Bin Laden.
Olha para o outro lado, eu vejo quem? Fala alguém aí ruim. Quem? O Hitler, boa. O Hitler. E vão me colocar no mesmo, num caldeirão que tem do lado deles todos. Quando o diabo está colocando a fogueira, eu falo, pode parar. Eu não sou advogado, mas esse aqui, ó, matou 6 milhões de judeus. Esse aqui, olha, matou não sei quantos lá na civilização dele. E pelo fato de eu pertencer a uma religião diferente, você vai me colocar no mesmo caldeirão? Como pode isso? Abaixa o fogo aí. E para de me cutucar. Esse tipo de coisa começou a trazer um transtorno para a igreja da época, dominante da época. E eles precisaram criar o quê? Pode ir. E o evangelho não cita o purgatório. Se vocês forem ver no evangelho, ele só vai aparecer 593 anos depois de Cristo. Porque foi um artifício que a igreja utilizou para aquelas pessoas que não eram tão boas que merecessem o céu, mas também não era tão ruim que fosse para o inferno, ficasse lá queimando para sempre. Eles inventaram o purgatório, que é um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Só que lá no purgatório tem um problema. Quando você fica lá, não é pelo que você fez que você vai ter ascensão ao céu. Na época, adivinha como que você tinha que fazer para sair do purgatório e ir para o céu? Alguém chuta? Isso. Foi a origem das indulgências. Se você tivesse dinheiro, desse lá, você ia fazer um estágio no purgatório e depois o céu. Se você não tivesse dinheiro, purgatório. Agora, o dinheiro não era coisa do diabo? E por que ele está entrando aqui? Na base das religiões. Foi aí que houve o racha da religião protestante. Martinho Lutero se revoltou contra a cobrança das indulgências, onde a graça alcançada por nós dependia do dinheiro. Então, isso começou a gerar muita discussão. E o que era o céu? Para quem era o bem-aventurado, que ele ia para o céu, o que ele fazia? Os antigos achavam que existiam 7 céus. Um em cima do outro, tipo uma camada de cebola. Já viram que você vai tirando? Então você ia galgando os céus. Tinha até uma revista, que vocês reencarnaram faz pouco tempo, mas acredite, tinha uma revistinha pequena chamada Sétimo Céu. Para os muçulmanos existiam 9 céus. Para Ptolomeu, o astrônomo, existiam 11 céus. E a teologia cristã nos fala de 7 céus. Mas eles não conseguiam explicar. 3, né? Desculpa. Ele falava de 3 céus. Mas eles não conseguiam explicar o quê? Qual era o benefício de você estar no céu? Eles falam, olha, eu sei que o inferno é ruim. Eu sei que eu vou sofrer para sempre. Eu quero ir para o céu. Mas o que vai ser de bom para eu fazer lá no céu? Porque as pessoas imaginavam logo o quê? Quando eu chegasse no céu, dava uma coceira nas costas, pum, nascia um par de asa. Dava uma coceira na cabeça, calma, tá? Pum, saiu uma auréola, não é verdade? Vocês já pensaram outra coisa? Isso é lá no inferno, né? E daí entregar para nós uma harpa. E que é onde a gente ia ficar o resto da eternidade tocando a harpa e contemplando a face do Criador. Quem que dá conta do negócio desse? Vocês iam aguentar? Provavelmente se eu estivesse lá eu ia chegar, eu quero falar com o Senhor. Senhor, já inventaram o PlayStation 4. Em vez da harpa, dá um para me jogar, vai. E tem uma música chamada Leque, Leque, Leque. É melhor que essa harpa que a gente fica tocando, não é? Ele ia me mandar para o inferno, com certeza. Mas então, as pessoas elas não sabiam
Qual que era o benefício de você estar no céu? Porque o céu era um céu de ociosidade e monotonia. Eles não sabiam qual que era o benefício de ir para o céu, porque eles achavam que era extremamente ocioso ficar sem fazer nada, chato inclusive. E daí São Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, fala assim, olha, os bem-aventurados, sem deixar o lugar que ocupam, poderão afastar-se de certo modo em razão do seu dom de inteligência e de vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados e vendo-os, não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. Traduzindo, sabe o que São Tomás de Aquino está falando aqui? Que a felicidade de você estar no céu é olhar para o inferno, ver o sujeito se ferrar e você falar, obrigado, Senhor, por eu estar aqui. Agora eu pergunto para os senhores, quem tem um pensamento desse merece estar no céu? Outra pergunta melhor. Perguntar para as mulheres, as mães. Vocês que, com certeza, nesse modelo, todas vocês iriam para o céu. E vocês soubessem que seu filho estaria indo para o inferno, vocês ficariam tranquilas no céu? Qual é a mãe que não iria falar, Senhor, esse céu que o Senhor me promete eu não quero. Porque com certeza está do lado do meu filho, para mim, é o verdadeiro céu. E nos passaram um Deus meio estranho. No mínimo, para quem acredita nessa crença. E se vocês tiverem respostas para as perguntas que vou colocar aqui agora, vocês falem. Para a gente poder discutir, porque só eu falando também é muito ruim, não é? Primeiro, esse Deus que criou Lúcifer, ele não é perfeito. Vocês concordam comigo? Porque se ele criou uma entidade, um anjo ele criou, para ser o braço direito dele, e esse sujeito se revoltou, Deus errou em algum lugar na parte da criação. Estou certo ou estou errado? Eu fico imaginando Deus olhando para o Lúcifer e falando assim, poxa, onde foi que eu errei nesse? Era para ser meu braço direito, ele se revoltou contra mim. Qualquer uma que é mãe aqui, se eu perguntar se ela sabe exatamente o que acontece com o filho dela, muito provavelmente a maioria vai falar que sim. Porque as mães parece que todas possuem uma mediunidade. De mesmo sem estar olhando para o rosto do filho, saber que o filho dela está com algum tipo de problema. Acontece com vocês? Ou era só com a minha mãe que acontecia? Às vezes eu ligava para minha mãe, estava com algum problema, pelo telefone. Eu falei, e aí mãe, tudo bom? Como que a senhora está? Ela falou, eu estou bem, Fábio, mas o que aconteceu com você? Eu falei, como assim? Você está com algum problema? Eu falei, minha mãe é médium. E nem espírita ela era, não é possível, né? Não. Mas a maioria das mães, elas conseguem ver, até no jeito do filho falar que existe algum problema. Mas Deus, o Criador do universo, não percebeu que o Lúcifer estava se revoltando contra ele e 1/3 dos anjos do céu. Porque ele não soube das armações. Era 1/3. No centro espírita não existe fofoca. Mas nos lugares onde existe fofoca, na verdade, se começa a tomar vulto essa fofoca, as pessoas começam a saber, ó, tem um burburinho por aí. Porque no centro espírita, como eu sempre falo, existem comentários fraternos da vida alheia. A fofoca não, né? Outra pergunta. Olha, por que Deus deixou quebrar o pau lá no céu? Ele criou Lúcifer, o Lúcifer se revoltou, acaba com ele. Não é verdade? Para que ele vai deixar o pessoal brigando lá? Acaba com ele, ele que criou, ele poderia ter acabado. Porque ele, quando jogou Lúcifer aqui, ou Lúcifer caiu para cá,
ele manteve os poderes do Lúcifer a ponto do Lúcifer aparecer que nem aquelas criaturas que eu mostrei para vocês. Não é uma sacanagem com a gente? Se ele aparecesse chifrudo com cara de bode, ninguém ia querer chegar perto dele. Mas ele vai aparecer com os prazeres, Deus não foi muito bem. Outra coisa, prazer sexual, não é? É coisa do diabo, não é verdade? Isso aí, olha, parece ser brincadeira, mas isso aí deixou muita gente, ainda deixa até hoje, com vários problemas. Porque o prazer sexual é uma coisa inerente ao ser humano. E muitas vezes as pessoas, quando sentem esse tipo de problema, acham que estão sendo atacadas e levam um problema de culpa dentro delas, onde elas não conseguem, muitas vezes, lidar com isso. Só que se o prazer sexual é coisa do diabo, por que Deus falou, crescei-vos e multiplicai-vos? Como que a gente vai se multiplicar? Como que a gente vai multiplicar se o prazer sexual fosse ruim? Vocês acham que tinha tanta reencarnação? Se prazer sexual fosse igual comer chuchu, nós estávamos perdidos. E Deus, por incrível que pareça, deixou-se ser tentado. Vocês sabem dessa passagem? Existe um livro de Jó, já ouviram falar desse sujeito? O sujeito era bom, tinha 10 filhos, tinha uma vida boa, era rico. E o diabo, e ele era seguidor, fiel a Deus. E o diabo chegou para Deus e falou assim, olha, o Jó, ele é só fiel a você, seguidor a você, porque ele tem uma vida boa. Se ele passar por problemas, tenho certeza que ele não vai te seguir. Por incrível que pareça, Deus falou, então vai lá. E o diabo acabou com o Jó. Primeiro matou os 10 filhos dele. Encheu ele de doenças. Quase que acabou com a vida dele. Mas Jó continuou sendo fiel a Deus. E depois retomou tudo de volta. Vocês já se colocaram no lugar de Jó? Pô, Deus, eu sou teu seguidor. E você deixa o demônio vir aqui fazer brincadeira com a gente? Você conhece tudo, você não ia saber? Deixou matar meus 10 filhos? Detalhe, ele teve mais 10 ainda, depois que ele ficou bom, tá? Mas eu acho que não há nada que pague a perda de um filho. Pode vir mais 10, mais 20, que aquele lá não tem como. Mas esse Satanás, meus irmãos, se a gente for ver na Bíblia, ele matou 10 pessoas, os 10 filhos de Jó. Só que Deus matou 2.270.365 pessoas no Antigo Testamento. Isso não é informação minha. Isso foi de um livro de um americano que teve o cuidado de contar quantas pessoas Deus mandou matar. E isso ele não está contando com o dilúvio, que é mais de 300 milhões de pessoas que eles imaginam. Então o diabo é ruim pra caramba, não é? Matou 10 pessoas, mas Deus matou mais de 2 milhões de pessoas. Então é um Deus que a gente não consegue compreender. E aqui não é uma crítica a nenhuma religião. Quem quer acreditar e acha que está bem acreditando nisso, tudo bem. Mas a doutrina ela vem nos trazer uma outra visão do que acontece. Primeiro, e as penas eternas, né? Nem nós, seres humanos que somos falíveis, a gente dá pena eterna para outras pessoas. Mas Deus deixa a gente passar por penas eternas. Às vezes a pessoa vive de 30, 40, 60, 80, 90 anos e vai ficar queimando para sempre no inferno, do lado de Satanás. Esse Deus seria justo? Vamos ver agora mesmo, né? O que a doutrina fala sobre o Criador.
Primeiro, Deus é eterno, ou seja, ele não teve começo e também não vai ter fim. Ele é imaterial. Aquela figura que eu coloquei daquele Deus que fica te julgando, aquele velho de barba branca, bombado, fortão, ele não existe, ele é imaterial. Mesmo porque, de acordo com os sentimentos do Criador, ele estava mais para ser mãe do que para ser pai. Ele é imutável. Deus não é assim, olha, eu vou fazer você e me arrependi. Deus não se arrepende. Tudo que ele sabe, ele fez é porque ele já sabe. Outra coisa, ele é único. Não existe nenhuma entidade no universo que possa combater com Deus. Porque ele é o Criador de tudo. Ele é onipotente e onisciente. Ele pode tudo, ele sabe tudo. Inclusive, antes de criar o Lúcifer, ele já ia saber, se existisse esse Lúcifer, que ele ia se revoltar. Porque ele é Deus. Todo-poderoso. Perfeito. Ele não ia criar um ser que ia se revoltar contra ele. Ele é justo e ele é bom. Sendo justo e bom, ele não ia deixar que o Lúcifer, uma criação dele, ia ficar aqui e ia ficar fazendo jogo da gente para ver quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. E ele é eterno, como eu já tinha falado. Porque o André já atirou, né? Quando eu apontei, saiu. Né, André? Não, beleza. Então vai falar o quê? A doutrina. De uma maneira diferente. Que Deus criou o princípio inteligente. A criação do Espírito foi feita por Deus. Ele é o Criador de tudo. Esse Espírito, ele tem uma vida de relação na Terra. Morte do corpo físico, volta ao mundo espiritual. Necessita de um ciclo de aprendizagem da matéria? Sim. Reencarna, volta para a vida de relação. E ele vai adquirindo conhecimentos. Se ele não precisar mais, ele continua a sua evolução espiritual e daí ele vai ser construção eterna do conhecimento e felicidade auxiliando a Deus. Ele não vai para um céu onde você não vai fazer nada. Conforme ele vai evoluindo, ele vai adquirindo aprendizado e dessa maneira se aproximando do Criador. E dessa maneira, Deus criou todos nós simples sem conhecimento. Isso é justiça? Ele não criou ninguém melhor do que ninguém. Ele criou todos nós simples e sem conhecimento. Todos nós vamos adquirindo conhecimento e vamos subindo na escala espírita. Através do conhecimento, mas não porque ele nos deu. Mas foi mérito nosso. Ele foi subindo, daí então o mundo existe uma escala espírita, onde existem os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Então vocês vão falar mais, e eu confirmo isso. Olha, nós espíritas nós não acreditamos nesse céu, no inferno, nem no diabo. Mas o mundo não está do jeito que vocês falam, se não existe o Satanás, não é verdade? Tem gente que fica cutucando a gente, não tem? Os obsessores quem são? Porque tem espírita que ele acha o quê? O diabo não existe. Mas ele está andando na rua, tropeça numa pedra, foi o meu obsessor que pôs a pedra aí na frente. Foi ele colocou lá. Cai a xícara vai tomar um copo d'água, cai o copo, quebra, o obsessor fez com que eu fizesse isso. Ele tirou a figura do diabo e colocou quem no lugar? O obsessor. E realmente, o obsessor, ele pode interferir nas nossas vidas. Eu sempre falo dessa questão, 459, onde o Kardec pergunta para os espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos, e os espíritos respondem muito mais do que imaginais, pois geralmente são eles que vos dirigem. Então não tem o diabo, tem o obsessor. Então tá tranquilo, porque tudo que eu fizer de mal, não fui eu que fiz, foi quem? O obsessor. Tirei a culpa do diabo, mas a culpa agora é de quem? Do obsessor. Então tudo que eu faço de ruim está explicado. Não sou eu, é quem? Só que o Kardec faz outra pergunta. Podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam para o mal? E os espíritos falam sim,
porque eles só se ligam às pessoas que o solicitam por seus desejos e os atraem por pensamentos. Então, o obsessor, meus irmãos, ele nada mais, nada menos faz do que colocar uma lente de aumento nos nossos próprios defeitos. Não joguem a culpa para o obsessor, porque muitas vezes nós chamamos ele através do pensamento. Mas alguns podem falar assim, mas o diabo também faz isso. Ele pode pegar os nossos defeitos e fazer isso. Só que a diferença é que esse obsessor, com certeza, um dia chegar a ser espírito puro. Ele não vai ficar direto no mal, como se fosse uma criação errada do Criador. E a doutrina vem nos falar o quê? Que o sexo é ruim? Não. Desde que usado de uma maneira saudável. O dinheiro é ruim? É do diabo? Não. Desde que usado de uma maneira decente. Nada é ruim. O sexo é igual uma faca. A faca é ruim? Não, porque quando você está fazendo a comida, você pode pegar a faca para quê? Para cortar os alimentos, não é verdade? E se você pegar a faca e matar alguém, a faca é ruim? Não, é você que é ruim. Então, sexo, dinheiro e prazeres que nós temos na vida, tudo mais, não é ruim nem é bom. Vai depender do uso que nós fazemos dele. Se você quiser achar que o sujeito, ele acha que ele é um milionário e ele pega todo o dinheiro dele e ele faz bacanais dentro da casa dele, existe dinheiro, existe sexo aí, você pode achar, pode ter certeza que ele não está fazendo coisa boa. Pode ter certeza que pode falar que é o diabo, pode falar o que for, mas ele está usando o dinheiro e a sexualidade para fazer coisas que não deve ser feito. Agora, ele em si mesmo, o sexo e o dinheiro, eles são neutros. Vai depender o que nós fizermos e o uso que nós dermos dele. E o inferno? Porque a gente vai falar o seguinte, não vai ainda não, tá? A gente vai falar o seguinte, vocês podem falar assim, poxa, você está falando que não existe inferno, né? Só que a doutrina fala que o inferno existe sim. Mas o inferno existe, não é um lugar para onde se vai, mas é um estado de espírito. Aqui mesmo, encarnado, a gente pode estar indo do céu ao inferno de uma hora para outra. Um exemplo de que nós podemos estar no céu e inferno de uma hora para outra. Estamos numa reunião de família, por exemplo. Num domingo, todo mundo falando coisas boas. No domingo, na casa de vocês tem reunião de família de domingo? Onde se juntam vários parentes? Balança a cabeça assim, ó, só para eu saber se tem. O pessoal que falta, como que é? Todo mundo fala bem daquela pessoa ou tem alguém que... Com certeza, né? Vamos supor que nós estamos reunidos em família. Todo mundo falando bem de todo mundo, nós estamos aonde? Num momento de felicidade, nós estamos aonde? No céu, não é verdade? De repente chega alguém com uma notícia. Olha, o carro que teu filho estava sofreu um acidente. Nós não sabemos onde que ele está, do jeito que ele está. Corre imediatamente para o hospital. Você estava no céu? Para onde você foi? Na hora. E a gente vai para o hospital como se estivesse caminhando nos caldeirões do diabo. Porque não existe nada pior de você ter a incerteza do que está acontecendo com o teu ente querido. Você chega no hospital que você quase não tem forças. Se você quer chamar esse de Satanás, chame do Satanás. Ele está tirando todas as suas forças, ele está minando com você. Quando você chega, você vê o médico e fala, doutor, meu filho é fulano de tal, como que ele está? Se o médico fala assim, fica tranquila, ele já foi medicado, ele está bem, só teve uns arranhões. Você estava no inferno? Você foi para onde? Para o céu mais alto ainda, do que quando você estava falando bem dos teus parentes.
Não é verdade? Então a gente está indo de um lado, uma hora para outra, está indo para o céu, para o inferno. Agora vamos ver o inferno. Essa mulher foi pega nos Estados Unidos, em 1979, pela primeira vez foi presa, fichada, e carregando heroína. Em agosto de 1980, de novo ela foi presa, estava usando droga. Em junho de 1982, novamente ela não conseguiu se libertar do vício. Em maio de 1986, olha como que ela estava. Em janeiro de 1988, de novo ela foi pega usando droga. Essa foi a última foto tirada dela. Que inferno que vocês estão precisando mais do que isso aí? Tá precisando de um caldeirão com o capeta? Qual inferno que o pessoal quer ir mais? Precisa de fogo queimando? Mas foi Deus que foi ruim? Não foi Deus que foi ruim. Porque essa mulher teve todas as oportunidades de sair das drogas. Ela escolheu e ela vivenciou o inferno dela. Não é Deus que é ruim, não é Deus que pune, não é Deus que castiga. Porque Deus é justo e é bom, mas a partir do momento que ela escolhe ficar numa situação dessa, é ela que se colocou no inferno, não precisou vir um capeta. E o purgatório? Ele não existe, né? E Allan Kardec fala assim: o Espiritismo não nega, pois antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega, outro sim, o purgatório, pois prova que nele nos achamos. O purgatório, sim, é a realidade. Ou seja, o purgatório é aqui onde nós estamos. Que vai depender única e exclusivamente de nós mesmos. Para sair desse purgatório e para chegar no céu. Enquanto nós estivermos incorrendo no erro, a gente vai estar no purgatório e vai ser muito difícil sairmos de lá. Mas a partir do momento que nós nos ligarmos ao Criador, nós sairemos do purgatório. E não vai ser através de dinheiro. Vai ser através única e exclusivamente dos nossos próprios méritos. E eu gosto sempre de terminar as palestras com esse slide. Pode ir. Que é o sorriso de Deus. Que fala: os céus publicam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Céu e inferno. Para terminar, permitam-me que eu conte uma história que eu vivenciei. Eu tenho o hábito de fazer toda semana, na minha casa, o Evangelho no Lar. São os únicos 15 minutos durante a semana onde a televisão não é o centro das atenções na minha casa. E é difícil, hein? 15 minutos e é difícil para reunir o pessoal. Mas como o mestre falou que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no seu nome, que lá ele estaria, eu tive a oportunidade, tenho até hoje, de pelo menos uma vez por semana, receber o mestre na minha casa. Meu filho hoje está com 17 anos. Quando ele tinha 6 anos, eu cheguei na minha casa e eu sempre reclamava que ele era muito arteiro, que ele não parava. Pai é meio doido, né? Quando eu cheguei e vi que ele estava parado, eu fiquei preocupado. Eu falei: alguma coisa está acontecendo com o Eduardo. A minha esposa falou: ele está meio febril, está desse jeito. Eu vou dar um remédio para ele e daqui a pouco ele está bom. Mas alguma coisa me dizia que aquilo não era para remédio, que eu deveria levar ele no hospital. Eu falei: não, eu vou levar ele no hospital. E a minha esposa falou: nossa, mas é por causa disso? Ele está só assim. Eu falei: não, vou levar ele no hospital.
Quando eu levei no hospital, ele foi examinado. O médico vira para mim e fala assim: pai, eu acho que ele está com meningite. Olha eu que já estava no purgatório, que eu já estava meio assim, indo para o inferno. Porque eu já tinha tido um amigo de infância que desencarnou em virtude da meningite. E eu não sei se vocês sabem como é que se detecta quando você tem meningite. Eles pegam uma seringa. É menor? Na época, acho que eu estava no inferno, parecia muito grande, assim. Eles têm uma seringa, eles colocam no meio da coluna, assim, e tiram o líquido do meio da coluna para examinar. Quando meu filho estava na cama, ele virou para mim e falou assim: pai, não sai de perto de mim, tá? Eu falei: ô Edu, lógico que eu não vou sair. Fica tranquilo. Quando chegaram os dois enfermeiros, eu não sabia se eles eram enfermeiros ou eles eram segurança de boate. Porque eles davam quase 2 de mim. Também não precisa muita coisa, na verdade, para dar quase 2 de mim. Quando eles estavam preparando para fazer o exame, eu não sabia até então como que isso ocorria. Que ele abriu a maleta dele, que eu vi o tamanho da seringa, ele viu na minha cara que eu fiquei com mais medo do que talvez o meu filho. E ele virou para mim e falou: pai, é melhor você sair da sala. Eu falei: não, eu vou ficar aí, olha. Ele falou para não ficar longe dele. Ele falou: olha, a gente já tem uma larga experiência, pela tua cara eu estou achando que você não vai ficar bem. E eu segui o conselho, né? Mas quando eu estava saindo, o meu menininho virou para mim e falou: pai, não me abandona, pai. E eu fui saindo do quarto, me encaminhando para o inferno. Eles fizeram um exame. E meu filho gritava lá dentro do quarto: pai, por que você me abandonou? E eu chorando nos corredores do lado de fora. No verdadeiro inferno. Foi quando eu lembrei daquele meu visitante que uma vez por semana vai na minha casa. E eu falei assim: Senhor, o fardo está pesado demais. Me ajuda. E uma voz interior virou para mim e falou: fica tranquilo, filho. Nada de ruim vai acontecer com o teu menino. Eu saí, entrei lá no quarto quando eles saíram, e o meu menino, quando eu fui falar com ele, ele virou a cara para mim. E ele falou assim para mim: o senhor prometeu que não ia sair de perto de mim. E o senhor saiu. Quando eu entrei na doutrina espírita, eu participei de diversas reuniões mediúnicas e eu tinha um problema que eu não falava isso para ninguém. Eu nunca recebi nenhuma comunicação de nenhum espírito. Nem meu obsessor vinha me xingar. Eu falei: tem alguma coisa errada comigo, eu não recebo comunicação nenhuma. Mas eu não falava isso para ninguém. Um dia eu estava participando de uma reunião mediúnica no Centro Espírita Ismael, no Jaçanã, e quando estava quase no final da reunião, a médium olhou para mim e falou: oi, Fábio. Eu nunca tinha recebido, já estava até conformado. Eu falei: oi, fulana. E a médium virou para mim e falou assim: não sou eu, Fábio, a fulana. Você que sempre reclamou que nós nunca vínhamos falar com você, hoje eu estou vindo aqui para falar com você. Eu sou um espírito, Fábio, que te acompanha há muito tempo. Eu estava lá no corredor do hospital quando você pediu uma ajuda para nós. Saiba, Fábio, que de todas as preces que você já fez na tua vida, aquela foi a que mais saiu de dentro do teu coração. E você não sabe como movimentou a espiritualidade naquele hospital. Eu sei que você fala para os nossos irmãos espíritas. Então avise a eles que a prece é um instrumento importantíssimo. Que nunca deixe de fazer a prece.
mas que não seja uma prece que saia somente pela boca, e sim pelo coração. Aquelas palavras que você falou, Senhor, o fardo está muito pesado, foi a maior prece que você já fez. Avisem os nossos irmãos que nós sempre estamos do lado deles e que nós nunca abandonamos. E da mesma maneira, Fábio, que o teu filho falou que você tinha abandonado e você não se sentiu bem, assim acontece também quando vocês passam por um momento de dificuldade e acham que Deus os abandonou. O problema é que muitas vezes vocês estão doentes e precisam passar por exames com dores. Mas não se esqueça que Deus é Pai, é amor e sempre estará com cada um de vocês. E quanto a nós, Fábio, nós estaremos sempre com vocês. Continue sempre tentando fazer o melhor. Peça sempre para o teu anjo protetor, para o teu espírito protetor, para o teu anjo da guarda. Tenha certeza que nunca nos afastaremos de vocês. Porque é nosso intuito, Fábio, que vocês também evoluam. Para que quanto mais rápido nós chegarmos até o Criador, é muito melhor. Porque todos nós, dessa maneira, estaremos desfrutando de um céu que não é o céu da ociosidade, mas é o céu onde nós seremos mensageiros do Criador e trabalharemos em prol dos nossos irmãos. Porque cada um de vocês que consegue adquirir uma virtude a mais, é uma vitória para todos nós que estamos do nosso lado. Dessa maneira, foi a primeira comunicação e a última que eu recebi, mas já valeu a pena. Eu sei exatamente o que ele falou, porque eu gravei e toda vez eu ouço, quando nos momentos mais difíceis, que nós vamos evoluindo, esquecendo que existe um ser determinado ao mal, que ele vem que o mal e o bem eles estão dentro da gente. E quanto mais nós alimentarmos o bem, muito mais rápido o mal vai sair das nossas vidas. Chegaremos a ser espíritos puros. Faremos parte do exército do Mestre Jesus. O exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse Mestre esteja com todos nós e que ela se estenda a todos os nossos lares. Pela atenção de cada um de vocês, muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigado.